Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, pessoal, quanto tempo, hein? 40 dias. Passamos 40 dias um pouquinho afastada das coisas de redes sociais, né? Para que a gente fosse fazer uma quaresma um pouquinho bem feita, né? Se dedicar um pouquinho a mais às coisas de Deus. Então a gente está voltando porque esses 40 dias acabaram ontem, né? Então a gente volta aqui com as nossas reflexões diárias, né? Todos os dias, aquele compromissozinho, né? Aquela mudança diária que a gente pede, que Jesus espera todos os dias de nós, né? E eu sempre estava postando, né? Algumas coisas para o canal não ficar parado totalmente. E assim, algumas pessoas que verdadeiramente são fiéis, né, a nossas reflexões todos os dias, sempre ia lá no privado e perguntava, né, o que estava acontecendo, porque não estava tendo as reflexões, né? Então eu resolvi colocar umas reflexões antigas que tem lá no comecinho, né, umas pregaçõezinhas antigas e deu certo, né? Porque assim, nós precisamos nos retirar um pouco. Tem um momento, né, do ano que a gente se retira, é justamente esses 40 dias, que começa na quarta-feira de cinzas, né? E chega até a metade da Semana Santa. Então, ontem finalizamos esses 40 dias. São 40 dias de dedicação mais, aquela dedicação a mais às coisas de Deus, a palavra de Deus, as orações, né? E a gente precisa sair um pouco desse foco chamado internet, essas coisas assim que tiram um pouco a gente, né, da nossa vida espiritual, vamos dizer assim. E a gente se renova. Então é para isso que estamos aqui. Hoje estamos na quarta-feira santa, né? A semana maior, a semana santa, né? É aquela semana onde a gente reflete todo o sofrimento de Jesus. Também refletimos todo o amor que ele sente por nós, a ponto de morrer daquela forma. Então a gente tem a nossa igreja, a Igreja Católica, ela tem, né, todo ano a semana maior, que é a Semana Santa, né? A semana maior, a semana que os católicos, né, espera, porque é uma semana onde a igreja ela nos ensina a voltarmos para Jesus, ou seja, para que a gente se converta verdadeiramente, para que a gente coloque ali na balança o que a gente está fazendo de bom, o que a gente está fazendo de ruim, né? E que a gente mude, que a gente tente fazer as coisas da forma que Jesus nos pede. Então, assim, é tempo de renovação, né? A Semana Santa é tempo de renovação. Todos os dias a gente reflete ali a dor de Jesus, né? O calvário de Jesus, aquilo que ele passou por nós, até chegar àquela morte de cruz, aquele sofrimento terrível que é na sexta-feira da paixão, né? Aonde a gente faz ali um jejum, né? Muitos ainda brincam com essas coisas, acham que porque nós católicos, né, optamos a comer peixe, não comemos carne vermelha, não comemos frango, né, em respeito à dor de Jesus, né? Não é que a gente, na Semana Santa, ou que tem pessoas que são tão fiéis a esse sofrimento de Jesus que quando chega a Semana Santa não come carne. Começa ali da segunda-feira, né? Segunda da paixão, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Vai comer carne no sábado de aleluia, né? Por quê? Pelo respeito, né? Jesus, ele morreu ali
carne viva, seu sangue foi todo ali derramado naquela cruz. Então é um respeito que nós temos. Isso não quer dizer que vamos nos salvar, né? Eu escuto muitos, até de outras denominações, que não respeitam, porque também já vi muitos de outras denominações assim protestantes respeitar e comer peixe. Mas tem muitos que não. Tem pessoas que são mais ousadas, tem pessoas que diz, passa o ano todo pecando, fazendo o que não presta. Quando chega sexta-feira, tira a carne, não pode comer carne, vai comer peixe. Vai comer peixe, né? Gente, é um respeito. Se você não olha, você não tem essa visão de respeitar, né, a paixão de Cristo, né, aonde a igreja, ela lembra, ela nos traz essa lembrança, porque nós esquecemos, né? Graças a Deus que temos a Semana Santa para a gente lembrar toda a passagem do Calvário de Jesus. Por quê? Se a gente não tivesse, muitos não se converteriam na Semana Santa. Muitos não iam ali ao confessionário se confessar, né? Que existe a confissão, o arrependimento de coisas que fizemos. E muitas vezes passamos o ano todinho, a gente não confessa, né? E a igreja nos pede que pelo menos uma vez no ano a gente faça a confissão. Muitas vezes a gente tem pecados mortais em nós, né? E a gente não vai, que são aqueles pecados assim, mais pesados, como matar, né? Como roubar. E a gente guarda aquilo ali. Muitas vezes fazemos as coisas erradas, nos arrependemos, mas não temos a coragem de ir lá no confessionário se confessar. Não vou me confessar a homem nenhum, porque todos aqueles padres que estão ali são pecadores, né? Eles não têm o poder de me abençoar e nem de me perdoar. A gente não conhece o mistério, né? Precisamos ler a palavra de Deus, procurar onde é que está, aonde está a autoridade que Deus deu a Pedro, que conduzisse a nossa igreja, né? Conduzisse a nossa igreja católica. Eu até tenho um vídeo aí antigo que eu coloquei, eu acredito que ontem, que eu coloquei um título assim, né? Falando sobre isso, que Pedro tinha vindo, né, para resgatar os católicos, foi algo assim que eu falava. Então, assim, onde é que está essa autoridade que Deus deu aos padres, né, para que possa perdoar pecado? Ele não perdoa os nossos pecados. Naquele momento, é Deus que perdoa, porque ele deu essa autoridade a Pedro. E Pedro se faz presente na pessoa do Santo Padre, o Papa Francisco, né, que é o sucessor dele, Papa Francisco, e os outros que vieram antes dele, né? Vai morrendo e ali eles vão fazendo ali aquele ritual de oração para escolher outro. E a nossa igreja, ela tem um sucessor e é o Papa, o Santo Papa, né? Mas o Santo Papa não é pecador? Também é. Assim como Pedro também era. Pedro negou Jesus, né? Pedro tinha os seus defeitos. Pedro era um homem explosivo. Então, assim, não sabemos a vida de Pedro, mas aparentemente na palavra de Deus a gente via que Pedro era um homem como nós somos, muitas vezes explosivos, muitas vezes calmo, né? Muitas vezes traindo, enfim. O medo também batia em Pedro. Mas Deus deu a Pedro. Deus não deu a todos, não. Deus disse a Pedro, né? O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Isso também inclui a nossa confissão, né? Os padres, quando eles estão ali, eles absorvem ali o teu pecado, mas eles não têm autoridade de falar, eles não têm autoridade de pregar em cima
do teu pecado, ele não pode te olhar com um olhar de desaprovação, né, ou de julgamento, porque ele é um instrumento de Deus, né? Precisamos entender isso. Muitos católicos também não entendem isso. É difícil para nós chegar diante de uma pessoa que a gente não conhece e a gente falar de coisas, né, dos nossos pecados, das coisas que a gente apronta por debaixo dos panos, né? Mas quando eu reconheço, quando eu entendo que eu preciso da confissão para entrar no céu, isso vai agregar na minha salvação. Eu não posso morrer com todos os meus pecados nas minhas costas, né? Então eu preciso, porque é bíblico, eu preciso confessar. Eu preciso. E a igreja, ela pede que pelo menos uma vez no ano, que é na quaresma, que você se confesse, né? É lógico que a gente que tem, né, um entendimento maior, a gente que já vive ali dentro, a gente não se confessa de ano em ano, né? Nós nos confessamos quando precisamos, quando algo nos acontece, quando a gente faz alguma coisa e a gente se arrepende, porque também tem esse detalhe. Eu só posso confessar aquilo que eu me arrependo de coração. Se eu não me arrependo, não vale de nada, entendeu? Então é para isso que serve a Igreja Católica, ela nos traz a Semana Santa. É uma semana que você precisa refletir. Não é bom que você coloque vídeos. Se você não é uma pessoa assim muito agregada na igreja, que você não vive dentro da igreja, que você não vai à missa, mas que você faça a sua parte dentro de casa. Coloque filmes da Paixão de Cristo, né? E ali você vai refletir. Quando a gente assiste qualquer vídeo, qualquer coisinha assim que tem as partes de Jesus ali na paixão, emociona você, né? Então assim, é bom para nós. Então a Semana Santa é isso, a gente tá nela, né? A gente tá na quarta-feira, amanhã, quinta-feira, amanhã a gente relembra o lava-pés, né? Quando Jesus fez ali o lava-pés com os discípulos, a gente tem a missa do lava-pés, né, onde o padre, representando a imagem, representando Jesus Cristo, ele vai lá e ele lava os pés, muitas vezes dos coroinhas que estão lá, e tem alguns que convida pessoas na assembleia para lavar os pés, mostrando ali a humildade de Jesus e nos trazendo também a prática do cuidar do outro, a prática de se doar ao outro através do lava-pés, né? Jesus, ele mostrou ali que não era porque ele era Jesus, porque ele era o santo, porque ele era, que ele não lavava os pés das pessoas simples, das pessoas pecadoras que ali estavam, não. Então, quando ele se ajoelha ali, que ele coloca aquele avental e ele vai lavar os pés dos discípulos, ele nos mostra que a gente precisa servir ao outro, né? Ser servido, você precisa servir ao irmão quando ele precisa. Então amanhã a igreja, ela vai nos trazer isso aí. É uma missa para que todos, é uma missa, né, que você tem que ir de todo jeito, você que é católico mesmo, você que é praticante, né? E é missa de preceito que se diz. As missas do domingo, elas são obrigatórias para que a gente vá. Você faltar à missa do domingo é um pecado mortal, né? Por quê? Porque Jesus, ele está te esperando no domingo, no dia do Senhor. Então, ele está lá te esperando na igreja, né? Aí, muitas vezes você diz, mas eu não posso ir no domingo, eu vou na quinta, eu vou na quarta. Tá bom também. Mas o domingo, em especial, você tem que estar lá, né? Porque é o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Mas os outros dias Jesus não está lá? Jesus também está lá, né? Mas a gente precisa no domingo tirar uma hora para nós católicos irmos à igreja, não é?
eu fico em casa porque em casa eu ligo a televisão, eu tenho a Canção Nova, eu tenho a Século XXI, né, TV Aparecida, e ali eu assisto. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, porque você não está doente. Quando nós estamos doentes, Jesus entende que não podemos ir a uma igreja. Mas quando você não está, não. A gente tem que ir ao encontro de Jesus. A gente vê Jesus eucarístico na televisão, né? Mas não é a mesma coisa. Ele está na televisão, ele está do outro lado. E você estando lá, você está na presença viva do corpo, sangue, alma e divindade, que é Jesus na Eucaristia. Você que é católico, que não entendeu ainda esse mistério, que Jesus está vivo na Eucaristia e Ele te espera aos domingos lá na igreja, né? Você não entendeu nada ainda. Então, tem esse detalhe, né? Então, a gente vai caminhar para o domingo de Páscoa, né? Que é o domingo da ressurreição. Ah, Maria, mas o dia do Senhor era o sábado, né? A gente sempre vai escutar isso. É o sábado. Lá no Velho Testamento, Deus deixou o sábado. Só que quando Deus mandou o seu Filho, não é? Ele renovou tudo. Jesus renovou tudo. É por isso que nós, católicos, a gente não reflete muito a palavra de Deus pelo Velho Testamento e sim pelo Novo Testamento. Porque quando Jesus ele se fez carne, ele se fez presente, ele ressuscitou, tudo se renovou. É por isso que muita coisa que aconteceu no Velho Testamento não acontece mais, né? Se você for no Velho Testamento, você vai ver que carne de porco não era permitido e por aí, e sucessivamente. Então você refletindo ali o Velho Testamento, você vê que muitas coisas era diferente, né? Muitas coisas eram diferentes. Inclusive, o dia do Senhor passou a ser o domingo. Por quê? Foi o dia que Jesus ressuscitou. Saiu daquele túmulo ali glorioso e foi no domingo de Páscoa, né? É aquele domingozinho que a gente costuma dar presente de chocolate, ovos de chocolate, né? E ali o comércio fica ali cheio, a gente compra chocolate para dar aos amigos, a família, os filhos, os netos, né? Mas não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com ovo de Páscoa, não tem nada a ver com coelhinho de Páscoa. Tem a ver com a ressurreição de Jesus Cristo. A festa que fazemos é da ressurreição. Ah, Maria, mas ele já não ressuscitou, né? Ele já não está vivo. A gente só está relembrando, né? A gente só está relembrando que ele saiu vitorioso, né? Que ele está vivo no nosso meio. E para nós católicos acreditamos que está muito mais próximo, que é a nossa Santa Eucaristia, né? A Santa Ceia. A nossa Santa Ceia é a Santa Eucaristia, não é? É aquela bolachinha que o padre dá lá na frente. E ali acreditamos que o seu corpo, o seu sangue, a sua alma e a sua divindade está presente, né? Então a gente tem esse mistério, né? Um mistério de fé, né? Claro que é um mistério de fé, porque a gente não está vendo, né? Mas a fé é isso. É você desejar algo, você não vê que aquele algo está acontecendo, mas você acredita que Deus vai realizar. É a fé. A mesma coisa é a Eucaristia. A gente olha para aquele pão, a gente não está vendo nada, a gente apenas está vendo um pão, mas a gente acredita que Jesus está vivo porque ele disse: eis o meu corpo, eis o meu sangue, tomai e comei. Aquele que come o meu pão, aquele que bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí a gente responde, né? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizeis uma só palavra e eu serei salvo. Ou seja, nós não somos dignos de receber Jesus vivo na Eucaristia. Não somos porque o nosso corpo, ele é podre.
Muitas vezes a nossa alma ela está contaminada com muitas coisas pesadas, né? E não somos. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que se faz presente, né? E quando a gente recebe ali Jesus na Eucaristia, a gente renova a nossa alma. É o alimento da nossa alma. Assim como a gente precisa se alimentar para que o nosso corpo ele permaneça de pé, a nossa alma também precisa, né? Nós precisamos desse alimento todos os dias da nossa vida, todos os domingos quando você vai à igreja, você precisa, se você pode, né? Você não tem nada que impeça que você comungue, né? E para as pessoas que têm o hábito de comungar diariamente, ou seja, de ir à missa diariamente, de receber Jesus diariamente. Então, que não é só para os padres, tá, gente? Não é. As pessoas que se responsabilizam a fazer isso, né, alcançam muitas coisas, né? Eu já fui de comunhão diária há muitos anos, no começo da minha caminhada, e eu só digo uma coisa: foi o que me sustentou, né? Foi o que me sustentou durante a vida. Então é isso. Nós estamos voltando com as nossas reflexões, né? Vamos nos dedicar mais a essas reflexões, trazendo outras passagens bíblicas, né? Um pouquinho ali do Velho Testamento. Vamos trabalhar em cima do Salmo com as orações. Tem gente que diz: Maria, eu não sei orar. A gente não precisa aprender a orar, né? Mas existe uma tática aí, uma coisa que a gente vai conseguir, tá certo? Um cheiro no coração de todo mundo e até o próximo vídeo com as nossas reflexões, se Deus assim nos permitir.